aí, gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio. Nesse vídeo aqui te contar algumas últimas sobre o Tricolor, que eu sei, no final de semana joga a final do Gauchão, o Renato Portaluppi e o Jeromel foram na federação, ao lado do Roger Machado e do Alan Ruschel, do outro lado, mas eu quero falar aqui sobre outros assuntos, não apenas na final. Quer dizer, antes de falar da final, vai na KTO, brincar e te divertir, vai na KTO, usa meu código JBFilho na hora do cadastro, ganha uma bonificação através da grana que tu injetar que vai ser bombada, através desse código do JB e, vamos lá, né? Grêmio e Juventude, todo mundo fazendo a sua fezinha. Eu brinquei pra deixar os caras do Debate Raiz malucos, principalmente o Bagé. Disse, ó, tá pagando bem, hein? 1 a 0 Juventude, tá pagando 14. Mas eu tô na dúvida se vai ser 1 a 0 Juventude ou 3 a 0 Grêmio. Acho que ou vai ser aquele jogo truncado, feio, com Juventude complicando a vida gremista e aí numa escapada faz 1 a 0 e deu BO, ou o Grêmio vence ao natural. Não vai ter meio termo, é isso que eu quero te dizer. Não vai ser aquele jogo, nossa, mega disputado, o Grêmio faz um gol, Juventude faz outro, tal. Não creio que seja isso, tá? E aí, se tu quiser meter o 3 a 0, que aí também é bem interessante, tá pagando 8,5. 3 a 0. 3 a 1 tá pagando 12. Também é um resultado bem provável aí. O Grêmio abre uma vantagem, faz 3 a 0, aí para de jogar no segundo tempo e os caras metem um gol e fica aquele golzinho de honra, tá? Mas pra mim vai ser esse o jogo. Ou derrota ou vitória. E quando eu falo derrota ou vitória, não vai ter empate, então não dá pra dizer que eu fui óbvio, né? Tô tirando aí uma situação da obviedade. E também tem o outro lado que, cara, olha só, numa dessas, né? 3 a 0 pode ser o Grêmio, se o Grêmio fizer um gol rapidamente, acabou no confronto, mas se o Grêmio enrolar, vai pro intervalo, aí o Juventude pode meter 1 a 0. Enfim, vai na KTO e dá teu palpite, fica aí à vontade para saber o que vai acontecer, beleza? Gente, vamos lá. O Jardiel, antes da final do Campeonato Gaúcho, teve um 2 a 1 diante do Botafogo na estreia do Grêmio no Campeonato Sub-20. Sim, o Brasileirão Sub-20, o Grêmio foi lá e meteu 2 a 1 no Botafogo fora de casa. E o Jardiel foi o melhor em campo. Chega na frente do goleiro, o cara foi gelado. Chegava lá e plá, metia pra rede. Aí tem uma questão importante. Você é um cara de só 18 anos, que recentemente renovou seu contrato, ele foi super bem na Copinha, ele e o Gustavinho tinham exatamente a mesma situação, o Renato espinafrou os dois empresários que queriam valores a mais, aquela coisa toda, e aí ficou uma situação ruim. Mas ele já renovou, tá tudo certo com ele. Agora, a grande questão, ele até tá em alguns momentos treinando com o principal, é escalado e relacionado para jogos tipo da altitude, que o Renato levou uma gurizada, mas ele tá jogando na base. Diferente do Gustavinho, que teve uma chance que o Renato já disse em outras oportunidades, ele não ia dar, mas daí lesionou o Soteldo, não tinha outro cara para colocar, ele só tinha aquele, o Bezosi não aproveitou as suas chances, meteu o Gustavinho, ele aproveitou. Deu tudo certo para ele. No Grêmio, o que me disseram é o seguinte, olha, o Jardiel vai seguir treinando com o principal em alguns momentos, e se for o caso até pode compor um banco, mas não tem nada assim tão... ele é da base. O que eu quero dizer aqui, diferente do Gustavo, que subiu, o Gustavo Nunes, ele não tá hoje no time principal, ele é uma peça das categorias de base do Grêmio, ele é uma peça do sub-20 gremista, e vai ficar jogando lá. Bom, mas daí o Renato precisou de centroavante, ele treinou super bem um dia, e foi pro jogo e meteu o gol, bom, pode ser que o Renato coloque o Jardiel, que eu acho que tem que ser feito, tá? Porque esse cara tá mostrando até mais do que o André Henrique já mostrou, e o André Henrique tá lesionado, inclusive, deve ficar um tempinho fora. Aliás, todo mundo tá concentrado pra final, e a informação que tem é o seguinte, olha, o Jonathan Robert também tá, mas tá todo o elenco, porque o Renato faz isso nas finais. Mas ele não tem condições de jogo, tá? Ele tá distante de condição de jogo, é só porque o Renato gosta de colocar todo mundo e tudo mais. Ele tá evoluindo, fazendo sua fisioterapia, mas bem distante de qualquer condições de jogo. Para ainda falar sobre jogador que estava aqui e está saindo, eu tô falando do Rubens. Lembra do Rubens, atacante? Recentemente até o Renato usou ele num jogo aí, mas o Rubens não vai ser aproveitado. A informação que tem aqui, né, o Grêmio não ia utilizá-lo e aí libera para Chapecoense. Ele está indo para Chape para o Grêmio pensar numa venda futura deste jogador. Tá? Essa é a situação, o Rubens não vai ficar por aqui. Dois jogadores que não estão mais por aqui podem acabar deixando grana nos cofres do Grêmio. Estou falando do Wanderson e também do goleiro Breno. Vamos lá, por partes. Primeiro, o Wanderson. Wanderson, lateral direito, vendido para o Mônaco. Nas cláusulas pro Mônaco, da venda para o Mônaco, tinha uma que era o seguinte, se o time francês conseguir uma vaga para Champions, durante o período de contrato dele, o Grêmio ganharia mais 1 milhão de euros de bonificação, 5 milhões e meio de reais. Neste momento eles são terceiro colocados e estão conseguindo chegar na Champions do próximo ano. Mas ainda não está garantido esse 1 milhão de euros, 5 milhões e meio de reais para o Grêmio. Por quê?
Porque num detalhe da cláusula tem o seguinte, o Wanderson tem que jogar 60% dos jogos. Porque não adianta só o time chegar e ele não ser protagonista. Então se ele jogasse 60%, sendo protagonista do time, portanto, e eles fossem para Champions, o Grêmio ganharia essa bonificação. O que precisa acontecer? Ele nesse momento tem 50 e poucos por cento de aproveitamento. Porque ele teve uma lesão e ficou de fora por um bom tempo. Mas ele é titular e é um dos melhores jogadores do time. Agora, tem mais 7 jogos para acontecer do Campeonato Francês. Nesses 7 jogos ele precisa ser titular em 6. Se ele for titular e jogar 6, na verdade, se ele jogar 6 partidas, entrar em campo, o Grêmio vai receber sua grana. Então tem chance, tem uma boa chance, eu diria. Ele tem que ser titular, e ele já está sendo, e o Grêmio precisa, o Mônaco precisa chegar na Champions para vir esse 1 milhãozinho de euros para o Grêmio. O outro assunto é sobre o Breno, goleiro Breno que está no Bari da Itália. Por quê? O Bari da Itália é um time da segunda divisão italiana que o Breno foi jogar. Foi lá, virou titular absoluto, tem 30 e tantas partidas com a camisa do clube italiano e tá jogando até razoavelmente bem por lá, aliás, muito bem por lá pelo que me disseram. Mas o time não vai subir. E a tendência é que o Bari não compre o goleiro Breno, que ele não seja comprado pelo clube italiano, embora a cláusula de compra é razoavelmente pagável, coisa de 1,5 milhão de euros, 8 milhões e pouquinho de reais. Só que aí vem a questão importante dessa história. O destaque dele fez chamar a atenção de outros clubes e se o Bari não comprar, o Grêmio pode vendê-lo para outra equipe. Aí pode ser interessante também a venda do goleiro Breno lá na Europa. O Grêmio está atento a isso, ele é titular, o time dele não foi bem na Série B, mas ele é destaque. Se o Bari botar 1,5 milhão de euros, que é um valor que para italiano dá para pagar, para um goleiro de 25 anos, beleza, tudo certo. Caso contrário, a direção está atenta e sabendo que tem outras consultas. O Breno até trocou de empresário, ele tinha um empresário desde o começo da carreira aqui no Grêmio e tal, e aí agora lá na Itália ele tá com outro cara, tá com um brasileiro lá na Itália e tudo mais, mas enfim, o fato é que esse negócio ainda pode acabar rendendo alguma grana, algum lucro pro Grêmio. Gente, preciso falar aqui sobre Kaique, é o último assunto do vídeo. Kaique, volante de 28 anos, que tá no Juventude gastando a bola nessa fase final do Campeonato Gaúcho. O que eu tenho o Nicola, na verdade, postou a informação, Jorge Nicola, em São Paulo, de que o Grêmio estaria com conversas adiantadas e que iria contratar o jogador. O Juventude disse, olha, esqueceram de nos avisar, nós não estamos negociando, e mais, nós não precisamos de dinheiro, nós estamos bem. O Juventude conseguiu fazer alguns movimentos que está razoavelmente bem equilibrado para a temporada. E dizendo, olha, se alguém chegar aqui e botar muita grana, aí não tem o que fazer. Mas hoje nós não temos interesse, nós disputamos Série A, temos como manter o Kaique aqui. Dito isto, o Grêmio não confirma e, pelo contrário, o Renato foi nessa entrevista da Federação Gaúcha de Futebol e disse que seria até falta de ética numa final. Grêmio e Juventude agora está conversando com um jogador que é do Juventude horas antes da final. Claro, mesmo se estiver conversando, o Renato vai falar, esse vai ser o discurso oficial, porque ninguém vai chegar numa coletiva dessas e dizer, é verdade, nós estamos aí aliciando um jogador do Ju em pleno final de campeonato para desestabilizar ele. Mas fica aqui o registro do Renato dizendo, olha, nós não estamos interessados, nós não conversamos com o jogador e seria até falta de ética. Tá aqui anotada a declaração do Renato. Se no outro dia do Campeonato Gaúcho o cara pintar no Olímpico é ótimo, né? Na Arena, aí vai ficar ruim para a declaração do Renato. Mas tá aqui a versão oficial dele. O Nicola deu uma situação e o Grêmio, o Juventude e o Renato oficialmente estão negando a contratação desse jogador. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.